Makoto se tornou um grande professor. Na real, a intenção dele não era ser professor, né? Mas acabou que o Rembrandt jogou ele para isso aí mesmo. Cada um desses alunos que ele teve são especiais dentro da turma dele, no caso. E ainda assim, tem um misterioso aluno que aparece depois de um tempo. A pergunta aqui é o seguinte: quem são os alunos do Makoto e quem foi essa aluna, mais especificamente uma garota que apareceu diferente dos outros? Uma impostora, podemos dizer assim, né, cara? Tá aí, você tá afim de descobrir o que aconteceu, o que rolou, quem são eles? Se prepara, cara, vem comigo que eu vou te explicar tudinho agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, tudo começou em Hostgard Academy, uma cidade em que se concentram várias pesquisas e estudos no geral. Até existem outras academias nas cidades vizinhas, mas a principal academia de Hostgard é aquela ali, né? O objetivo de todos os alunos é simplesmente alcançar aquilo, porque todos os melhores alunos participam de grupos focados em um talento só, enquanto eles têm dificuldade em satisfazer os outros requisitos dos outros campos, por exemplo, eles estão sendo solicitados lá dentro em Hostgard. A política da academia principal sempre está exigindo um nível mínimo de habilidades e áreas definidas pelos todos os alunos, no caso, né? Então, por isso que o Makoto quis ir diretamente para lá, só que não era para ser o professor. O Rembrandt que jogou isso aí pra ele, falou: segura aí, meu parceiro, vai lá que tu é bravo, tu pode ser professor dessa galera aí. E logo de cara o Makoto teve uma surpresa, né? Ele conseguiu usar o Sakai dele pra ver o que os novos alunos estavam pensando. E adivinha só, os caras não deixaram o like no vídeo, cara. Pô, aí não pode, né? Makoto teve lá que, além de ensinar a galera ali, né, pô, a magia e tal, teve que ensinar a deixar o like nesse vídeo aqui. Mas você é diferente. Eu sei que você já sabe que nem precisa ser ensinado. Isso aí é mole pra tu. Só descer aí, ó, clicar no botãozinho de like que dá aquela força gigante pra gente aqui. Pô, demonstra pra gente que o Makoto te ensinou direitinho, né? Tamo junto sempre, galera. Obrigado demais por isso. Mas voltando agora aqui pra história, o Makoto descobriu, na verdade, que os alunos dele estavam com uma impressão ruim. Não era muito boa, não. Pelo menos não em primeira instância ali, né? Antes mesmo de conhecer o Makoto, pelo fato dele ser um demi-humano, que já era alguma coisa que incomodava os humans de alguma forma. Mas até aí tudo bem. A preocupação central do Makoto no momento começou quando ele leu o manual da escola que dizia que as magias deveriam ser ativadas através do canto, conhecido como área. Mas aí temos um problema. O Makoto nunca foi o tipo de pessoa que usou isso. Ele sempre foi fora do normal nesse mundo. E bem, se ele quisesse ter uma aula original, né, ter uma originalidade geral ali, talvez fosse bom ele apenas ensinar aos alunos coisas sobre essa técnica, essa área em particular. Então o Makoto e o Shiki começaram a pensar que ensinar o conhecimento e o poder a vários indivíduos estranhos não traria nada de bom para eles. Por isso seria mais confortante ensinar uma minoria de alunos ali, né? Escolhia diretamente a elite, o que faz todo sentido. Por isso eles dividiram seus cargos ali, né? Makoto seria o professor mais rígido e Shiki o bonzinho. E os alunos começaram a aparecer. No total são 10 alunos, tá? Sendo 5 primeiros e depois foi aparecendo o resto. E aí, eles se apresentaram. Começamos com Izumo e Kusabi, da família do ramo Izumo, da terra da família Osakabe, cuja terra natal era Kanaoi. Só que tivemos um problema que, no passado, ela se dividiu e, como resultado, nasceu a família Kusabi. No entanto, não foi reconhecida pela família principal, que riu dos esforços deles. E aí o Izumo acabou sendo jogado de lado, né? Pelo menos a família dele. Ele é um mago que tem a especialidade no vento. E depois de fazer aula com o Makoto, ele começou a entender mais ainda a importância de ser bom em vários elementos variados, que no caso é o ponto central dessa aula geral do Makoto. O próximo a se apresentar foi Mizura Casper, que tem uma personalidade passiva, que permite que ele seja empurrado pelo fluxo das pessoas ao seu redor. Na batalha, no entanto, ele ainda assim é uma pessoa muito confiável e responsável com o seu escudo partido. Mizura é um cara que usa uma espada em uma mão para lutar e luta plenamente. Ele se destaca em magia de apoio principalmente. É especializado em artes da espada que usam o estilo de autodefesa também. E essa magia de apoio que a gente falou permite a ele usar magias como a magia de cura, resistência, magia de recuperação de força física, embora o efeito não seja uau, tão absurdo assim. Daenas Saveros, uma das 5 primeiras pessoas, também apareceu ali. Foi uma das primeiras da turma do Makoto, né? Aí essas pessoas que a gente falou, que no início eram 5, pois é, era essa daí primeiro. Ela é especialista em combate corpo a corpo, inflige status anormais com feitiço. Tem uma habilidade de combate no segundo estágio, o último cartão de trunfo semelhante à técnica de aumentar a força física explosivamente desde o início. Ou seja, ela tem um buff muito bom para certas batalhas corpo a corpo.
O tempo efetivo dela ainda assim não é tão longo, mas também é incrivelmente útil para batalhas curtas, se ela conseguir derrotar o inimigo rápido. Mas no meio do segundo estágio, ela é capaz de empurrar isso aí para um estágio a mais, né? Parece que sobrecarrega bastante o corpo dela se ela fizer isso, mas ainda assim ela consegue. A Bella Hupples é uma estudante também bem determinada. Essa daí tem uma maneira contundente de colocar as coisas em um comportamento mais sério, né? No início, as suas habilidades eram basicamente como um Jack of all trades. Suas habilidades basicamente giravam em torno de habilidades. Exatamente, era magia, habilidades, uso de um arco. No caso, por causa disso, era mais próxima do Makoto entre todos os outros. E ela até admirava a magia esmagadora do Makoto e, pô, pensava que ela era única, assim como também tinha esse mesmo carinho pelo Shiki. Admirava ele, inclusive tinha até sentimentos pelo Shiki aí e pela sua magia esmagadora também. Ela sempre tentou ser o melhor para poder se igualar ao poder dele, e ela está disposta a fazer qualquer coisa, incluindo seguir o caminho perigoso que levaria ela a se juntar à empresa de Kuzunoha Company. E tem outro personagem que também está nesse meio caminho aí, mas as duas que chegaram mais tarde, que são a Yuno e a Sif Rebrandit, sim, você ouviu isso, Rebrandit, elas são as duas filhas do Rebrandit, que tinham sido afetadas pela maldição e o Makoto salvou elas lá no início da história, lá na primeira temporada. Agora elas estão totalmente melhores, reconstruídas e vieram estudar. Como a princesa Yuno e a sua irmã mais velha, Sif e Rebrandit eram bastante mal-humoradas na academia Hostguard no início, porque elas tinham um talento e uma boa aparência, e meio que isso levantava o ego das duas, né? Elas criticavam os outros por causa da aparência, só que aí, depois de serem amaldiçoadas, as aparências dela caíram de uma maneira terrível, né? Elas se tornaram coisas mais próximas de fantasma do que de humans de verdade. Sendo curadas pelo Makoto, como a gente falou, elas entenderam que a aparência externa não significa tanto em comparação com a aparência interna. O que importa é o que está lá dentro de uma pessoa. E aí, elas acabaram aceitando isso. Yuno é um energético do grupo, né? Ela simplesmente parece um moleque que não para de pular para cima e para baixo. Quando ela luta, é difícil lembrar até que ela é uma princesinha de uma família importante. A especialidade da Yuno é em combate físico também. E ela diz que, em vez de uma vanguarda, ela é mais defensora central, no geral, numa batalha. Ela também alterna entre uma lança e um arco, de acordo com a situação, obviamente. Já a Sif, que é a filha mais velha do Rebrandit, é uma maga especializada em magia de ataque, e as suas especialidades são os elementos terra e fogo. E assim como os outros alunos, ela também percebeu a importância de usar outros elementos. O elemento terra dela tem uma proteção divina de um espírito, e isso é o que faz ela ser diferenciada. Ela pode combinar ainda assim a magia da terra e a do fogo para fazer uma magia composta, e isso é bastante interessante, leva um baita potencial aí como uma maga. Até porque, como a gente falou, a Academia Hostguard é uma academia para elite. Não é qualquer um que entra ali dentro, então isso meio que determina as áreas de cada um deles. Jin Rohan é outro aluno que depois de se formar, ele também deseja trabalhar para a Kuzunoha Company, como a gente tinha falado, né? Ele quer ser um pesquisador de magia de lá. E veio de uma origem humilde, cara. Ele só ganhou um lugar dentro da academia por causa do talento dele. E o Jin foi um dos alunos que inicialmente não ficou nem um pouco impressionado com a aparência do Makoto e assumiu que o novo professor era fraquíssimo. Até ver as habilidades reais dele, é claro, né? O Jin é um espadachim totalmente habilidoso, que tem habilidades que vão crescendo tremendamente sob a tutela do Makoto e do Shiki. E isso acabou impressionando a ele mesmo com o passar do tempo. Por causa disso, ele até passou a idolatrar pessoalmente e tentar copiar o estilo de luta e as habilidades mágicas do Makoto, além de ser um dos poucos que descobriram sobre o Sakai dele também. Apesar dele não saber como o Sakai funciona exatamente, né? Ele só sabe que o Makoto tem o Sakai. Depois de passado um tempo, galera, desses caras aí, a turma cresceu, né? Como a gente falou. Só que aí chegaram os dias de treino. Treinos foram ficando cada vez mais pesados. E um belo dia essa turma foi separada em dois grupos, mas ainda assim tinha mais uma pessoa nova aí que a gente não comentou. Eram os novatos e os veteranos. Os veteranos foram postos para lutar contra lagartos invocados, enquanto os novatos lutariam contra o Makoto. E o resultado foi simples, uma derrota esmagadora para todos eles, tá? Nenhum saiu vitorioso. No lado onde o Shiki estava assistindo, que era o lado dos lagartos, o lagarto da névoa deixou completamente espancados os alunos. Tem a ver com a inexperiência deles, é claro, né, de combate real e tal. Mas o problema é que tinha um relatório que dizia que eles foram eliminados 4 vezes. Isso significava que eles pararam a luta 4 vezes e tiveram que fazer tudo de novo, e mesmo assim eles perderam e foram espancados de novo. Do lado do Makoto, foi parecido, cara. Eles também tinham perdido a batalha, só que tinha uma figura meio peculiar nesse meio aí que a gente comentou, cara. Ela era diferente dos outros alunos em combate. Nitidamente, o Makoto percebeu que ela tinha bons movimentos e sabia usar muito bem cada brecha que aparecia durante a batalha. Isso mesmo o Makoto defendendo todos os ataques, é claro.
e o nome dela era Karen Frost, ou pelo menos a gente achava que era Karen Frost. Na verdade, ela foi descoberta pelo Makoto depois que levaram ela para um almoço, né? Ela, junto com o Makoto e o Shiki, almoçaram lá, levaram ela e descobriram qual era a verdadeira identidade. Ela não era uma aluna de Host Guard Academy, na verdade o nome verdadeiro dela era Rona. Era uma personagem recorrente nessa série, até que vai aparecer daqui pra frente. Ela é uma das generais demônios, responsável por coletar o máximo de informações possíveis contra um inimigo, ou possíveis ameaças e também oportunidades de avanço do exército dos demônios, né, cara? E o exército era construído em torno de vários pilares de força, bem como a cultura da raça demoníaca também, e é altamente organizado para treinar suas tropas, estruturar o comando. Cada general começou com a sua própria força, seja por operações militares, inteligência ou então instruções básicas de combate, bem como tecnologia também e técnicas aprimoradas, né? Tudo eles estavam treinando. E detalhe, em algum momento no passado a Rona até conhecia o Shiki, tá? Inclusive traiu ele. Essa ação fez com que o Shiki matasse o seu espião na floresta da aldeia de Ogre. Então, basicamente, ela já sabia onde que ela estava se metendo ali. E também conhecendo o Makoto, ela simplesmente queria saber se ele poderia se encontrar com o Rei Demônio, justamente para que o Makoto não fosse mais uma grande ameaça para os demônios. Depois de testemunhar a sua luta contra a Sofia, ela chegou à conclusão de que o nome O Diabo, que estavam dando para o Makoto, né, era bem merecido e apropriado para ele. Ela tentou de fato o seu melhor para poder não interferir com ele, não encontrar com ele, a fim de proteger a sua raça demoníaca. Mas, infelizmente, ela precisou ir lá. Eu acho que seria mais sensato ela conhecer o Makoto do que ela simplesmente não chegar nem perto. Então ela retirou todos os seus soldados disfarçados no torneio a pedido do Makoto. Em troca, ele concordou que ele iria encontrar com o Rei Demônio de fato, que é o Zeph. Também uma pessoa séria, e também é uma pessoa que odeia ser provocada, tá? E reconhece os seus valores. Ele é um pai adorável para todos os seus filhos e filhas, candidatos a Lorde Demônio no futuro, e não gosta de ser subestimado por ninguém, especialmente pelos Humans. Ele considera o comportamento da deusa algo irracional, tendencioso, e não tem medo de ir contra ela. Pô, aí ó, tudo que o Makoto queria, né? Ele se mostra uma pessoa também especialmente capaz, porque conseguiu buscar ajuda para incorporar outros demi-humanos no seu exército, para poder ganhar mais território no combate. É um excelente estrategista, podemos dizer assim, porque utilizou o período que a deusa estava dormindo para poder virar a maré em direção dos Humans, enganar todos os Humans e acabar vencendo eles no combate. Pô, o cara não é pouca coisa não, mano. É descrito, além disso, como tendo uma ideologia até fácil de entender, onde ele fornece às pessoas da raça demoníaca o que elas desejam. E quando o Makoto oferece terras a ele, em Azora, por exemplo, embora não mencionado diretamente, ele diz ao Makoto que o objetivo da guerra não é apenas obter terras, mas também massacrar os Humans pelos anos de injustiça que eles sofreram no governo lá. O favoritismo da deusa acabou fazendo com que eles ficassem excluídos no mundo, assim como ela fez com o Makoto só pelo fato dele ser feio. E foi interessante que o Makoto se deu muito bem com o Zeph, cara, porque o Zeph enxerga o Makoto como um ser que tem um poder que não pode ser controlado, é absurdo. Ele descreve o Makoto como um dragão adormecido, e pode ser um plano meio ruim acordar esse dragão aí por causa da fúria sobre si mesmo. Mesmo que ele respeite e confie no Makoto, porque ele deixou a Sari até, né, que é a sua única filha real, e todo o seu povo que não queria participar da guerra, aos cuidados do Raidouro, do Makoto. Por quê? Porque o Makoto ia cuidar deles muito bem por causa dessa força que ele tem. Mas é por isso que eu falo pra vocês, eu tô hypado demais pra essa nova temporada. E você, tá ou não tá? Tsukimichi não para de surpreender a gente com várias histórias incríveis, né? Cada momento épico, cada personagem que vai sendo introduzido, a história acaba levando a gente para outros momentos, a conhecer outras raças, outros personagens que, sinceramente, eu gosto demais disso em cada anime, cara. Pô, quando ele traz uma conexão legal entre outros personagens e vai acumulando coisas, é uma coisa maravilhosa, tem uma história completa. Isso que eu chamo de história completa e bem feita. E essa segunda temporada aí não tá longe de acontecer não, cara. Por isso que eu falo pra você que você tem que estar inscrito aqui no canal e com o sininho ativado, porque eu vou acompanhar, vou trazer reviews pra vocês aqui, contar mais sobre a história de Tsukimichi, mais sobre tudo que pode, deve e vai acontecer dentro dessa história de Tsukimichi, cara. Por isso a sua inscrição com o sininho é importante pra gente aqui e pra você sempre ficar alerta. Te garanto que você vai ter muita coisa bacana além do que a gente já comenta e já fala aqui. Valeu demais pela força, galera, a imensa força que vocês dão aqui pra gente no canal e sempre trazem muito mais. Vamos às nossas conquistas, hein? Tamo junto, galera. Grande abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!